Ok, boa tarde a todos. Meu nome é Mário Monzoni, eu sou coordenador do Centro de Estudos em Sustentabilidade lá da Fundação Getúlio Vargas, professor lá da escola. Estamos aqui num ambiente britânico, então a gente deve seguir o horário, estamos até 3 minutos atrasados. Queria, em primeiro lugar, agradecer à Embaixada Britânica pela confiança e a parceria aí de muitos anos junto com o GVSES, na discussão em particular sobre clima. O centro vai fazer 9 anos agora. Ele foi criado dentro da Escola de Negócios da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, com a missão de trazer a questão da sustentabilidade para o ambiente de negócio, para as políticas públicas. Começamos muito pequenininho, em 2003, tinham 3 pessoas trabalhando, e hoje nós estamos uma equipe de mais de 50 pessoas trabalhando em vários programas. E dentro desses programas a gente procura trabalhar junto com o setor empresarial, hands-on com o setor empresarial, para desenvolver metodologias, ver desafios para trazê-los para essa nova economia, essa economia verde e inclusiva, ao mesmo tempo em que a gente trabalha com o setor financeiro, que é uma herança de um trabalho que eu já tinha no âmbito da sociedade civil, quando eu coordenava o projeto Ecofinanças na Amigos da Terra. Então, a gente procura, dentro do setor financeiro, pelo lado da demanda da economia, né, e lançando os sinais e as mensagens corretas para que o setor produtivo possa caminhar aí para essa economia. E dentro desse contexto, nós recentemente, na área de clima, investimos numa plataforma empresarial que congrega hoje cerca de 35 grandes empresas para capacitar, trabalhar junto, produzir estudos, em particular provocando o governo dentro de uma agenda positiva de construção de instrumentos econômicos que o setor empresarial possa beber para caminhar para essa nova economia. Então, a gente tem produzido alguns estudos, faz 3 anos, olhando o inventário nacional como um ponto de referência. Então, no primeiro ano, a gente trabalhou o tema de energia, que inclui transporte e agropecuária. No segundo ano, que foi o ano passado, a gente olhou resíduos e processos industriais. E esse ano nós estamos trabalhando o tema de florestas. Em paralelo, nosso grupo, que é liderado pela Roberta, na área de finanças, que a gente chama de finanças sustentáveis, também há 2 anos tem produzido pesquisa junto aos bancos e instituições financeiras, fundos constitucionais, para saber como que o tema de mudanças climáticas tem sido trabalhado na sua gestão. Então, em 2010, é isso, né, Paula? A gente fez um primeiro estudo, junto com a Embaixada Britânica, de ter um diagnóstico de como que o setor público, os bancos públicos e os fundos constitucionais, que são gerenciados por alguns bancos, estão incorporando a questão de clima na sua gestão. Empolgados com esse estudo, que foi, enfim, compartilhado aí com um monte de gente, a gente já engatou uma 5ª, e no ano passado a gente teve a possibilidade de fazer um estudo, um diagnóstico com o setor privado, com os 4 bancos maiores, que é Bradesco, Itaú Unibanco, Santander e HSBC. E que compôs um quadro bastante relevante, porque se pegar os bancos públicos, né, BNDES, Caixa, Banco do Brasil, Banco da Amazônia, Banco do Nordeste e também fundos constitucionais, e esses 4 bancos privados, nós estamos falando de mais de 90% do crédito do país. E focamos em 2 temas, eficiência energética. Isso foi uma parte do estudo, né? Quer dizer, mais empolgados ainda, esse ano a gente construiu uma nova pesquisa, que era descer um bullet, entrar no detalhe de como que os bancos estão trabalhando o tema de agropecuária e eficiência energética. A ideia é que tem uma percepção de que tanto o setor produtivo quanto o setor financeiro
entendem que é importante avançar dentro dessa agenda, mas a gente encontra desafios tanto de ordem operacional dentro das instituições, quanto também no setor produtivo, quanto desafios do ponto de vista estrutural da economia, em termos de regulação, em termos de estrutura de incentivos econômicos, etc. E o nosso trabalho, a nossa missão é justamente olhar esses gargalos, desobstruir os conduítes para que o fluxo de recurso possa caminhar para o setor produtivo e que a gente possa trabalhar dentro dessa agenda que todo mundo entende. E eu acho que isso aqui é um indicador de que está todo mundo querendo entender, trabalhar, buscar essa nova agenda. E nesse sentido, a gente já está num passo adicional, que é trabalhar junto com a Embaixada Britânica agora junto com o Banco do Brasil, que tem se demonstrado aí avanços na agenda de baixo carbono, na agricultura de baixo carbono. E a ideia desse evento de hoje é justamente discutir com vocês um pouco o status quo desse processo. E como a gente estava conversando um pouquinho antes da reunião, dado um grupo pequeno, dada a relevância dos atores que está aqui, eu queria agradecer a Rosemary da CNA, a Ellington do MAPA, Álvaro do Banco do Brasil, Guilherme do BNDES também está chegando. Enfim, nós temos aqui a própria FGV, são instituições que podem ter um protagonismo na construção de uma agenda futura. Evidentemente que é bom a gente olhar para trás para saber olhar um diagnóstico e ver onde estão os problemas e desafios, mas se a gente pudesse fazer desse encontro não um fim em si mesmo, né, mas um meio de se construir uma agenda daqui para frente, aproveitando que agora a gente tem uma interlocução quase que pessoal, né, seria muito bom. Então, eu gosto muito quando os eventos são meios e não um fim em si mesmo, né? Muitas vezes a gente faz evento dentro de uma entropia absurda, ele acaba e acaba. Eu entendo que os eventos e reuniões como essa, elas têm que ter um papel na construção de uma agenda futura. E a partir desse debate aqui, nós podemos construir aí uma aliança, uma articulação, porque está todo mundo dentro de um mesmo objetivo, dentro de uma mesma missão. E aí a gente pode construir aí denominadores comuns para avançar dentro dessa agenda, em particular de clima, em especial dentro da agricultura. Então, se depender aí do centro, nós estamos aí dispostos, disponíveis para bater o bumbo, para articular, para convocar, para que a gente possa trabalhar tanto com o setor produtivo quanto com o setor financeiro, para que os conduítes aí sejam desobstruídos e a gente possa ver, no final do dia, os fluxos financeiros atendendo a demanda do setor produtivo para essa agenda de agricultura de baixo carbono. Ok? Eu vou passar a palavra para Roberta Simonetti, que coordena o Programa de Finanças Sustentáveis, para que ela possa mediar os serviços e os trabalhos de hoje, ok? Agradecer imensamente aí a presença de vocês, a participação dentro do começo dessa conferência aí. E, Roberta? Eu queria deixar as poltronas para os convidados. Bom, então, como o Mário colocou, esse nosso último estudo, ele focou em... O primeiro que a gente fez com os bancos privados e com os bancos públicos foi mais olhar as estratégias, as políticas, o que os bancos estavam fazendo com relação a mudanças climáticas. Esse segundo estudo, então, que vocês acho que já viram, né? A gente acabou mergulhando um pouco mais em dois setores, que foi energia, né, energia renováveis e eficiência energética, e a questão do financiamento da agricultura, da agropecuária, né? E aí o que a gente gostaria, então, que a gente observou os três atores, então, tanto o setor público, o governo, o papel do setor financeiro e o papel do setor produtivo, e a ideia é que a gente agora faça aqui essa discussão com vocês, para que vocês possam trazer um pouco essa visão de como que isso tem avançado, que a gente conseguiu mapear, como o Mário falou, quais são os entraves, quais são as oportunidades. O que a gente queria agora é
fazer essa conversa, esse diálogo aqui com vocês, para ver o que vocês têm observado. Assim, a gente sabe que desde que o estudo foi feito, que acabou sendo um estudo bem rápido, né, em 3, 4 meses, a gente sabe que teve um grande avanço, né, como a gente comentou, o Banco do Brasil está sendo um grande líder, e a gente queria entender, então, qual que é o status hoje, o que a gente avançou e o que a gente ainda precisa avançar. Então, eu gostaria de convidar aqui para apresentar a visão do setor financeiro, o Álvaro Santamaria, ele é gerente da diretoria de agronegócios do Banco do Brasil. O Guilherme, eu vou deixar para apresentar a hora que ele vier, mas o Guilherme, não, vou apresentar agora. O Guilherme Guimarães Martins, ele é gerente de meio ambiente do BNDES. Para falar sobre a visão do setor produtivo, eu queria chamar a Rosimeire Cristina dos Santos, superintendente técnica da Confederação Nacional da CNA. E, para falar sobre a visão do governo, eu queria chamar o Wellington Rocha, que é assessor do Departamento de Sistemas de Produção e Sustentabilidade. Bom, eu acho que a gente vai precisar falar no microfone, então eu vou dividir isso daqui com você. Bom, então eu acho que a gente pode fazer assim. A gente tem uns 10 minutos, mais ou menos, para cada um estar apresentando, fazendo suas colocações, e depois a gente abre para perguntas e, enfim, para uma conversa aqui entre nós. Eu vou ser, como as antigas, eu vou dar a palavra primeiro para as moças da mesa. Então, Rose, por favor. Obrigada. Obrigada pelo convite, é um prazer estar hoje com a Embaixada Britânica, uma grande parceira nossa no desenvolvimento de estudos a respeito de agricultura de baixo carbono. Nós começamos ano passado um estudo bastante interessante a respeito de por que o produtor rural não contrata os financiamentos da agricultura de baixo carbono, um programa, um dos melhores que o governo criou nos últimos tempos. Taxas de juros subvencionadas, hoje está em 5% ao ano, prazos de carência bastante longo e também o período para amortização das parcelas bastante longo também. E começamos a pesquisar e contratamos montamos um projeto em parceria com a Embaixada Britânica, contratamos uma consultoria e essa consultoria entrevistou produtores rurais, técnicos de banco, elaboradores de projetos, e aí a gente chegou à seguinte conclusão: há um desconhecimento do que é agricultura de baixo carbono. Em função disso, nós começamos uma primeira fase do projeto, que é capacitar técnico de banco e técnico que elabora projetos. E, coincidência ou não, nós observamos que, após essas iniciativas, nós capacitamos 600 técnicos, né, nessa primeira fase do projeto. Nós observamos que cresceu bastante a demanda dos recursos, hoje avançando aí para quase 1 bilhão de contratação. Então, um trabalho bastante interessante, um trabalho que deu muita repercussão. Hoje, no nosso site, na CNA, a página que tem mais acesso, a Top of Mind, é a página de agricultura de baixo carbono. As cartilhas que nós imprimimos inicialmente, 5.000 cartilhas, já foi feita a segunda edição, e a gente já se prepara para uma terceira edição logo após a publicação do Plano Agrícola e Pecuário, porque nós acreditamos que esse programa será revisto. Entre os problemas que nós identificamos também, como a questão dos pequenos agricultores, que têm dificuldade em contratação por conta de não ter a documentação fundiária, principalmente nos municípios do Arco do Desmatamento. A questão de capacidade de pagamento para algumas culturas e regiões, nós fizemos a proposta para que o governo regulamentasse o FGI. FGI foi um fundo que foi criado em 2009 por conta da dificuldade de contratação e aquisição de máquinas agrícolas. O mercado recuperou, a rentabilidade da atividade melhorou bastante e não foi necessário os recursos desse fundo. Então, nós sugerimos ao governo que, no anúncio do Plano Agrícola e Pecuário de 2012 e 2013, esse fundo fosse destinado ao programa ABC, de forma que ele viabilize que pequenos e médios produtores contratem os recursos do ABC, principalmente para a recuperação de pastagens degradadas. Nós fizemos um outro estudo com o CEA, né, o Centro de Estudos Agrícolas da FGV, e nós observamos que, considerando os números do censo agropecuário, os pequenos e médios produtores é que têm um percentual maior
de área degradada, e seria interessante trabalhar esse público. Outra proposta que nós fizemos foi de redução de taxa de juros, né? O ABC ainda já tem uma taxa favorecida de 5% ao ano, só que, se nós considerarmos, quando o programa foi criado há um ano atrás, a taxa Selic era 13%, e hoje ela está 8,5% ao ano, ou seja, tem uma redução aí de quase 30%. Então, foi outra proposta que nós fizemos, é que seja reduzida a taxa de juros. E também fizemos considerações com relação aos fundos constitucionais de financiamento. Os fundos constitucionais sempre tiveram taxas de juros diferenciadas, porém, como a Selic foi caindo, a taxa de juros de longo prazo foi caindo, hoje está ao redor de 6% ao ano, e os fundos continuam com taxa de 7,5%, 8,5% ao ano. Então, é hora de revisar isso, e isso possibilita também que, nessa revisão, hajam rebates e diferenciais de taxa de juros para o programa ABC também. Um dos grandes limitantes no Centro-Oeste é justamente a necessidade do banco querer aplicar recursos dos fundos constitucionais no programa ABC. No entanto, a taxa de juro não é competitiva. A taxa de juro do ABC é mais favorecida, né? Enfim, estamos com muita expectativa. O governo divulga o Plano Agrícola no próximo dia 28, né, já foi anunciado, e a nossa expectativa é que sejam realizadas essas melhorias que vai favorecer a contratação pelos produtores. Paralelamente, além dessa intervenção, dessa interlocução junto ao governo para melhorar essas linhas de crédito, nós procuramos realizar um outro estudo que nós estamos desenvolvendo. Na verdade, ele é um estudo que o foco dele é o produtor rural. Como falar com o produtor rural e dizer a ele que usar uma agricultura de baixo carbono não é tão mais caro, ou pode ser até mais barato em algumas cadeias, que o crédito convencional e a tecnologia convencional. Esse estudo ele vai ser realizado por cadeia produtiva, vamos considerar aí as 5 principais cadeias, pegando pecuária de leite, soja, milho, algodão, grãos em geral, né, e mais algumas outras culturas, com o objetivo de comparar a tecnologia convencional e a tecnologia de baixo carbono e mostrar para o produtor, custa tanto. E, com isso, você vai ganhar tanto. Que é a linguagem de falar com o produtor. Na verdade, ele vai investir a partir do momento que o preço está bom e a rentabilidade é boa. Então, a gente quer mostrar para ele que, por mais que haja um pequeno incremento no custo, a produtividade que ele ganha acaba compensando o investimento que foi realizado. Então, esse trabalho a gente pretende realizar até o final do ano e começar a trabalhar diretamente o produtor. Nosso processo até agora foi formar técnicos. Agora que os técnicos estão formados, o foco nosso é o produtor rural, e o ABC é uma das prioridades da CNA hoje. A gente tem procurado trabalhar, capacitar, com o objetivo de melhorar não só a rentabilidade do produtor, mas de fazer uma política agrícola inclusiva, de fazer e de melhorar a imagem do setor também. Muito bom. Eu acho que depois, na hora que a gente for fazer o debate, a gente volta, então, para essas questões que você mencionou. Muitas das questões, óbvio, que a gente acabou observando também, o nosso estudo também partiu, né, justamente desses atores, seja os produtores, seja os técnicos e os analistas de banco. Enfim, mas eu gostaria agora de passar a palavra. Acho que, como a gente até falou aqui de taxas, de financiamento de longo prazo, acho que é um bom gancho aqui para o Guilherme estar podendo falar um pouco disso. Guilherme, então eu convido você a fazer sua apresentação. Um pouco. A pedido de vocês, eu trouxe alguns números sobre evolução de desembolso do ABC. Tenho num pendrive, não sei se alguém poderia me ajudar enquanto eu começo a fala a incluir aqui para passar na tela, por gentileza. Obrigado, Paula. Aqui. Eu vou te direcionando as partes enquanto eu falo. Bem, boa tarde a todos, agradeço o convite e peço desculpas pelo atraso. Ontem foi marcada uma reunião para hoje de manhã em Copacabana. Eu sabia que ia ter algum tipo de problema, mas estava fora da minha possibilidade alterar os dois compromissos. Começar falando um pouquinho da perspectiva macro do setor agropecuário no mundo, reflexo no Brasil, passar depois para financiamento, e trouxe aqui alguns números bem recentes sobre o programa ABC. Temos algumas boas novidades já com os números do primeiro trimestre, também de abril, que vamos poder divulgar hoje, fazer uma estratificação por porte, tipo de projeto, etc. É assim mesmo, só um segundo. Eu posso tirar isso aqui? Funciona aqui.
Então, perspectivas macros, um estudo da OCDE do ano passado indica um potencial de crescimento na produção de alimentos mundial de 20% até 2020. Espera-se que países não desenvolvidos, e principalmente o Brasil, sejam responsáveis por atender esse crescimento na demanda de alimentos, na produção de alimentos. A demanda vai crescer principalmente em países... a demanda cresce principalmente em países do leste europeu, Ásia e América Latina. E o Brasil, como falei, está posicionado estrategicamente, está muito bem posicionado para atender essa nova demanda, principalmente por ter um grande contingente ainda de áreas degradadas disponíveis para o avanço do setor agropecuário e também por ainda ter, os números recentes mostram isso, um espaço grande e melhoria de produtividade. Tá? O estudo da OCDE mostra que esse crescimento na produção de alimentos no mundo vai ser atendido com 3 características. Primeiro, países não desenvolvidos, principalmente o Brasil. Segundo, por aumento de produtividade. E terceiro, vai estar relacionado a um forte aumento no preço de commodities, o que também é muito bom para os países que estiverem bem posicionados e conseguirem atender essa demanda. Olhando a perspectiva para o Brasil, um outro documento, olhando a perspectiva para o Brasil, somos hoje referência na América Latina, então os números mostram que o Brasil tem tem aumentado a sua produtividade a uma taxa de 3,6% ao ano. Essa taxa é 4 vezes maior a taxa dos países OCDE, então isso mostra que eles já chegaram no limite de produtividade, ou próximo dele, enquanto a gente ainda tem um grande colchão pela frente a ser explorado. Perfeito. E, portanto, só deixar para mostrar daqui a pouco, e, portanto, temos um grande potencial para atender ao crescimento da demanda. Temos pela frente alguns desafios localizados. Fizemos um grande dever de casa, por exemplo, na produção de cana-de-açúcar em São Paulo, produção de soja no Centro-Oeste, mas quando a gente olha o exemplo da pecuária, que é sempre o exemplo citado, o Brasil ainda tem muito a fazer no que se refere ao aumento de produtividade, e aí chamo aqui a atenção para a combinação de 2 indicadores. O primeiro indicador, que usualmente é utilizado, é aquele indicador da taxa de lotação. Então, a pecuária extensiva hoje ocupa cerca de 200 milhões de hectares no país, para ter cerca de 200 milhões também de cabeças de gado como rebanho disponível para a pecuária bovina de corte. Mas tão importante quanto esse indicador é o indicador da taxa de desfrute, que hoje no Brasil está em cerca de 25%, que representa que o gado, entre o seu nascimento e o abate, tem uma vida de cerca de 4 anos. E não olhando do ponto de vista do gado, mas do ponto de vista da produção, é interessante que a gente consiga fazer essa engorda e que ele chegue ao peso ideal no menor tempo possível, para que a gente consiga usar de forma mais intensa e com uma maior produtividade a área disponível no país, o que é muito bom para a produção, para a competitividade, para a geração de renda no campo, que é o que importa. Então, alguns números indicam que a geração de renda associada à pecuária extensiva hoje no Brasil está em torno de R$ 150 por hectare vezes ano. Esse é o número que a gente tem que ter como alvo, aumentar a geração de renda no campo. Está associado a isso a produção de carne, né, que é o que importa. Você pode usar tanto geração de renda em unidade monetária, o valor de venda da carne, ou em quilos de carne produzidos por ano vezes hectare. Já passando para a agricultura, como mencionei, a gente já fez um dever de casa muito importante, destaquei cana-de-açúcar em São Paulo e soja no Centro-Oeste, mas temos aí algumas boas práticas que podemos incorporar ao setor, que vão ter um resultado não apenas em produtividade, mas também na redução de emissão de gases de efeito estufa. E aí que entra o programa ABC. É um programa que não ataca apenas a questão ambiental, apesar do nome ser agricultura de baixo carbono, ele ataca a questão da produtividade, da geração de renda no campo, dado que se você tiver um custo menor, uma produtividade maior, principalmente no cenário CDA projetando crescimento no preço de venda, você vai ter um valor maior adicionado no campo e uma retenção maior da população nas áreas rurais. Então, agora eu queria passar alguns números que eu trouxe, como mencionei, bem recentes, sobre o programa. Então, se a gente olhar a evolução, esse gráfico mostra bem isso, a parte da direita do gráfico, né, que tem o passado recente, 2012, a gente tem uma taxa de crescimento muito acentuada, resultado do trabalho dos diferentes atores, não só do BNDES, MAPA, Banco do Brasil, CNA, todos aqueles que atuam na cadeia produtiva relacionada ao programa, e a gente passou de um patamar ali de cerca de 10 milhões de reais, são operações contratadas, tá? Então, de cerca de 10 milhões de reais mês, ali
no segundo semestre do ano passado. Aquele pico em junho é um pico associado ao final do ano safra, então isso é natural que os bancos tenham ali uma retenção nos pedidos de financiamento, protocolem todos eles em junho, então aquilo não demonstrava um crescimento da tendência, era apenas uma questão sazonal, mas a partir do início, principalmente de 2012, a gente consegue observar um vultuoso crescimento, passando de 10 ali em novembro de 2011, já para 20 no ano seguinte, no mês seguinte, né, duplicando o valor, e chegando agora em abril de 2012, esse número é muito recente, a um ritmo de 44 milhões de reais ano, o que tem um ritmo anualizado, né, se a gente pegasse esse valor mensal e multiplicasse por 12, superior a 500 milhões de reais ano em valor contratado. Então, esse é um momento muito oportuno para apresentar os números, apesar da gente entender que os números ainda estão aquém do seu potencial e da demanda do setor, então temos que trabalhar para aumentar os números, mas não preciso fazer nenhuma regressão complexa para apresentar ali uma tendência de crescimento vertiginoso, muito virtuoso da linha. Então temos expectativa de que esse crescimento não vai parar agora, que 44 milhões de reais por mês é o ritmo atual e que a gente vai conseguir aumentar ainda mais esse ritmo. Passando agora para uma estratificação, então tem aqui primeiro por porte, tá? Trago uma estratificação relacionada ao porte em receita, né, do beneficiário, e a gente pode observar com esse gráfico que o programa está atingindo o seu objetivo de apoiar principalmente pequenos e médios proprietários rurais. Tá? Se você somar ali micro, o que é equivalente em faturamento a micro, pequena e média empresa, a gente chega a 97% das operações contratadas do programa e a micro tendo 66%. Né? Então, a distribuição por porte me parece bem adequada. Passando por uma segunda estratificação, falando agora da divisão por região do país, ela observa e está relacionada à divisão do próprio setor em produção de alimentos, né? É claro que a gente tem espaço, por exemplo, para ampliar um pouco a fatia do Nordeste, que pode ser incrementada. E, por último, trouxe aqui uma estratificação por tipo de projeto. Ela está um pouco mais agregada do que a gente gostaria nesse momento, né? Então, os empreendimentos apoiáveis do programa ABC são cerca de 7 ou 8 no momento. Eu trouxe aqui em 3 níveis. Então, florestas comerciais hoje detém 28% do valor contratado, 2% para recuperação de áreas degradadas e 70% no restante das atividades de agricultura de baixo carbono, estando aí todos os outros empreendimentos apoiáveis. Um aprimoramento previsto já para o próximo ano safra é que o sistema do banco esteja estratificado exatamente como os empreendimentos apoiáveis. Então, a nossa ideia, numa conversa daqui a um ano como essa, é apresentar a estratificação de forma mais segmentada, porque a gente vai conseguir, ter mais conhecimento a partir dela. Bem, então esses foram os números que eu trouxe, com base na disponibilidade de tempo que a gente tinha para falar. Chama a atenção que, apesar de estarmos felizes com o crescimento recente na taxa de operações contratadas, entendemos que ainda há um grande caminho pela frente, estamos 100% disponíveis para o diálogo, né? Na presença não apenas aqui hoje, mas em outros fóruns que o banco participa por meio de sua área de inclusão social e agropecuária, junto com o CNA, MAPA e Banco do Brasil. Queria ressaltar que o financiamento à economia de baixo carbono é, de fato, um desafio para o sistema financeiro no Brasil e fora do Brasil, no setor agropecuário e em outros setores, né? Dando exemplo aqui, por exemplo, do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, que é o MDL, dentro do Protocolo de Kyoto, que é o mecanismo com o maior histórico no financiamento a projetos de baixo carbono e que passa por críticas muito duras da comunidade internacional no momento. Esse ano foi, inclusive, constituído um grupo de revisão do MDL, do qual o nosso presidente faz parte, então temos acesso a alguns documentos, e queria destacar aqui 2 grandes críticas que se faz àquele mecanismo que a gente podia trazer para a reflexão do ABC. Então, primeiro, o MDL é atacado por ter altíssimos custos de transação, ter uma burocracia associada aos projetos muito grande. Então, é muito difícil você conseguir ser contemplado com um projeto de crédito de carbono, mesmo nos casos em que seu projeto claramente demonstra o mérito. Na outra ponta, o mecanismo é atacado também de forma muito incisiva por permitir que diversos projetos, principalmente na indústria química na China, tenham recebido créditos de carbono num volume maior do que deveria,
Isso menciona-se, inclusive, que resultou na viabilidade econômica de se criassem algumas plantas de determinados gases da indústria química apenas para destruir o gás, ou seja, é um incentivo adverso que não faz o menor sentido para qualquer leigo no assunto, como eu, que não entendo os detalhes do projeto. Mas, em resumo, então, o aprendizado que fica é que a gente tem que construir mecanismos de financiamento, seja o Programa ABC ou para outros setores da economia. Temos hoje no banco o Fundo Clima, que também aparece com um potencial muito grande no apoio a projetos de diferentes setores, que, de um lado, tenham uma relação de projetos apoiáveis muito bem descrita, que não tenham documentos associados que tornem muito pesada a análise por bancos, a submissão de projetos, mas, ao mesmo tempo, prezar, e aqui a gente está falando de dinheiro público, uma taxa abaixo da taxa de inflação. Então, todo contribuinte brasileiro está depositando aqui recursos para que a gente possa apoiar a transição da agricultura para um cenário de baixo carbono. Então, a gente tem que prezar, sim, pela integridade ambiental desses projetos, e ter a compatibilidade e o bom senso entre esses dois parâmetros é o grande desafio que se coloca para todos nós. Então, fazendo uma mensagem final, já esgotando o tempo que a gente tinha combinado, queria deixar a mensagem de que a perspectiva para o setor macroeconômica mundial é boa, para o Brasil é muito melhor, porque a gente tem espaço ainda em áreas degradadas não aproveitadas, temos ainda espaço no incremento de produtividade que outros países já se utilizaram dela. O cenário de aumento de preços também é um cenário bom para o produtor e para o exportador, porque você vai conseguir gerar uma renda maior com aquela produção. E no que se refere aqui ao nosso problema específico, que é o Programa ABC, o banco e os demais parceiros estão 100% disponíveis a dialogar e ajustar os parâmetros necessários para que a gente continue com aquele incremento ali no cenário de desembolso. Na verdade, nesse momento, a área do banco está trabalhando, no mínimo, em 3 frentes nesse sentido, né? Uma delas é parcerias com entidades de extensão rural para atacar um dos principais gargalos, que é o conhecimento, a disponibilidade de informações na ponta e o conhecimento técnico para formular os projetos. Uma segunda frente que a gente está trabalhando é junto aos bancos repassadores, né? Dado que, diferente do Banco do Brasil, o BNDES é apenas um banco de segundo piso. Nesse caso, nós repassamos via agentes financeiros credenciados junto ao banco e, portanto, precisamos que esses bancos tenham toda a informação disponível e, principalmente, estejam engajados e interessados em ofertar o programa, tá? E uma terceira e última frente, uma discussão permanente que a gente tem com os parceiros, principalmente com o MAPA, de aprimoramentos operacionais. Então, já foram feitos, por exemplo, em 2011, um aprimoramento no prazo de financiamento. Em 2012, no primeiro trimestre, um aprimoramento em relação a alguns documentos que eram apresentados. Estamos estudando outros aprimoramentos para o futuro, dentre eles um até descrito no estudo da FGV, referente àquele valor limite de financiamento para florestas comerciais. Está sendo estudado no momento a viabilidade de alavancar. Certamente peguei uma parte só da fala da CNA. A discussão de taxa de juros é sempre importante, deve ser olhada de uma forma dinâmica. A gente tem essa questão em outros programas do banco, como mencionei o Fundo Clima, que por conta de um recente ajuste no PSI passou a ter o seu incentivo financeiro para máquinas e equipamentos mais eficientes do ponto de vista climático reduzido. Então, o tempo todo o banco, em conjunto com o governo federal, tem um olhar muito atento a essa questão da taxa de juros, para que a gente sempre tenha um incentivo adequado para os projetos que têm um mérito ambiental mais elevado. Ok? Obrigado. Muito obrigada, Guilherme. Eu acho que então a gente vai continuar aqui no setor, né? Acho que eu vou convidar o Álvaro agora para então fazer a sua apresentação. Vamos trocar de lugar? Eu acho que você tem bastante coisa para contar, muitos avanços recentemente, então, por favor. Boa tarde a todos. Eu quero, primeiramente, agradecer o convite da Embaixada Britânica da FGV, de estar participando desse evento. E eu vou focar o meu comentário, basicamente, na experiência do Banco do Brasil com relação ao Programa ABC. O Programa ABC é uma linha de crédito que foi instituída pelo governo federal na safra 2010-2011. E nessa primeira safra, praticamente não teve operações contratadas em todo o sistema financeiro, tá? Todo o sistema teve baixíssima procura da linha. E o Banco do Brasil não foi diferente. Para a safra seguinte, 2011 e 2012, começou em 1/7 do ano passado, o banco estabeleceu uma meta muito ambiciosa em termos de aplicação. A nossa diretoria definiu o valor de 850 milhões como meta de aplicação
projetos do programa ABC. Tá? E o que eu posso dizer é que em 31 de maio essa meta estava cumprida. Ou seja, nós conseguimos chegar a esse valor contratado em programa ABC um mês antes do término da safra, que se encerra agora em 30/6. Bom, como é que o banco chegou nisso aí? É importante também dizer, antes de chegar nesse detalhe, como o banco chegou nisso aí, dizer que o banco hoje é responsável por mais de 70% daquilo que foi contratado em todo o Sistema Nacional de Crédito Rural em ABC. Ou seja, se pegarmos todos os bancos que operam em crédito rural, o Banco do Brasil é responsável por mais de 70% daquilo que foi contratado. Uma outra questão, um outro detalhe que é importante falar, é que o Banco do Brasil não trabalha apenas com recursos do BNDES. Então, isso explica a discrepância entre o número que eu estou falando e aquilo que foi mostrado pelo BNDES. O Banco do Brasil trabalha com recursos do BNDES e recursos da poupança rural. Tá? E a maior parte do recurso aplicado pelo banco foi com recurso da poupança rural. Bom, o que nós enfrentamos para chegar nesse número? Os primeiros meses foram de contratação baixíssima de ABC. E isso aconteceu por uma série de fatores, que são desconhecimento dos produtores que existia essa linha, eles não conheciam a linha, não conheciam o que financiava, as vantagens em termos de taxa de juros, só fazendo uma pequena correção que falou a Rose, a taxa de juros é de 5,5% ao ano, tá? Os prazos, que são prazos extensos, que no caso de floresta pode chegar até 15 anos, a carência que pode chegar até 6 anos para a floresta, ou 6 ou 8 anos, agora não estou bem certo, mas tem uma série de condições muito favoráveis em relação ao crédito rural tradicional. Sem contar que no crédito rural tradicional, que a taxa é 6,75, você não consegue prazos tão extensos para pagamento, que muitas vezes esse prazo ou a falta dele é que viabiliza ou inviabiliza o sucesso do investimento. Tá? Então, como eu falei, os produtores não conheciam a linha. Então, muitas das vezes, estavam fazendo investimento, se financiando de alguma outra forma, pegando dinheiro, às vezes, uma parte pega no banco na carteira comercial, pega um crédito rural que não é o apropriado para ele, pega, às vezes, com o comprador da sua produção, e ele acaba tendo um custo de investimento muito alto. Tá? Então, eles não conheciam essa linha. Um outro problema também, a assistência técnica, ou seja, os técnicos que vão ao produtor orientá-lo o que ele deve fazer, como ele deve financiar, a melhor oportunidade de financiamento, esses técnicos também não conheciam o programa ABC. Tá? Então, uma das coisas que o banco fez logo no começo dessa safra que nós estamos terminando, foi pegar todas as empresas que dão assistência técnica, que fazem os projetos dos seus clientes e treinar essas empresas sobre a linha de crédito. O que é a linha de crédito programa ABC? Ela financia isso, financia em certas condições para tais finalidades. Uma outra dificuldade, que é uma dificuldade que os bancos todos tenho certeza que têm, porque nós tivemos, né, que é a normativa do ABC, ela dá margem a uma série de interpretações do que pode e o que não pode ser financiado. Né? Parece muito claro, né, a economia de baixo carbono. Então, tudo que vai reduzir carbono na exploração agropecuária seria enquadrável, mas tem determinados itens, determinadas situações que o banco fica com dúvidas. Um exemplo que eu posso dar aqui, que a gente discutiu muito dentro do banco, um produtor de suinocultura que queira ampliar a sua área produtiva, ou seja, vai aumentar a maternidade ou o criatório de leitões. Se ele fizer isso associado com o tratamento de dejetos de toda a propriedade, eu posso financiar no programa ABC ou não posso? Tá? Porque aí, na verdade, eu estou financiando do tratamento de dejetos e uma outra coisa, que é o investimento produtivo, que ele precisa para viabilizar a sua atividade como um todo, que eu posso financiar ou não. A linha permite financiamento de benfeitorias. Nós mandamos uma consulta para o Ministério da Agricultura sobre essa situação. E ainda o Ministério não soube dizer exatamente se pode ou não pode, até que ponto pode. Então, vejam que a questão do que entra no programa não é tão simples quanto parece. E isso muitas vezes atrasa o banco na análise de um projeto. No meu entendimento, como técnico, eu sou engenheiro agrônomo, um projeto desse nível está perfeitamente enquadrado dentro dos objetivos do programa. Mas aí tem uma outra questão dentro dessa mesma questão. Eu vou gastar, por exemplo, posso financiar 1 milhão nesse projeto. Vamos supor que o tratamento de dejetos vai me custar 200 mil e 800 mil eu vou financiar na ampliação da atividade de suinocultura na propriedade. Eu posso financiar ou não posso financiar? Qual que é o percentual que eu posso dedicar uma coisa ou outra? Na minha visão, poderia financiar da mesma forma, porque eu estou aumentando a renda desse produtor. Né?
como alguém falou aqui, acho que foi a Rose, não se trata apenas da questão de baixo carbono, tem a questão de sustentabilidade. E sustentabilidade tem a questão também da viabilidade econômica, financeira, para aquele produtor continuar produzindo. Senão ele não vai investir em tecnologia. Tecnologia custa dinheiro. Então tem que ter formas dele financiar essa tecnologia. Bom, o banco então fez o treinamento com as empresas sobre essa questão da linha de crédito, mas um outro detalhe que a gente percebe, é importante o que disse a Rosa aqui da CNA, é a questão do treinamento dos técnicos. Por exemplo, uma das tecnologias associadas ao programa, que é a integração lavoura, pecuária e floresta, é uma tecnologia nova. Grande parte dos técnicos não sabe o que é isso. E quando sabe exatamente o que é integração, ele não consegue fazer uma conta para mostrar para o produtor se vale a pena ele trocar a tecnologia que ele tem hoje por uma tecnologia de integração. E a questão da tecnologia de integração não é só questão de fazer conta, tem uma agregação tecnológica que muitas vezes aquele produtor não tem condição de fazer nesse momento. Ele vai ter que se preparar ou vai ter que ter assistência técnica de alguém que o oriente para fazer a condução dessa tecnologia de forma que atinja o sucesso esperado. E a gente tem experiências no Brasil, né, de muitas tecnologias boas que foram mal implementadas no campo e depois o produtor sai falando mal. Ah, isso aqui não funciona, não funcionou para mim, aqui na região não deu certo. Isso só dá certo lá nos campos de testes da Embrapa, por exemplo, né? Nós no banco tivemos uma palestra agora, a questão de 4 dias, com um pesquisador da Embrapa, exatamente no foco econômico de pastagem. Então ele tinha várias situações em pontos do país, que são estudos da Embrapa, mostrando que em determinadas regiões você fazer integração lavoura-pecuária vale a pena, em outras não vale a pena. Seja por uma condição de solo, seja por uma condição de mercado, seja por causa de ambas. Então esse é um complicador também que tem o programa para deslanchar. No caso do Banco do Brasil, nós devemos ter hoje por volta de 50% que nós financiamos destinado à recuperação de pastagem. Quando eu digo recuperação de pastagem, nesse 50% não está apenas o orçamento para a reforma de pastagem. Tem todos os investimentos associados para viabilizar o pagamento desse financiamento. Então, nesse 50%, ou quase 50%, não chega a 50%, deve dar 45%, 47%, alguma coisa assim, por volta de 30% é reforma de pastagem e o restante é basicamente cerca e compra de gado, que são permitidos pelo programa, né? A cerca, qual que é a importância? Às vezes um produtor ele não precisa reformar ou investir pesadamente na pastagem porque ela já está adequadamente conduzida, mas precisa fazer uma divisão de pasto de forma que a exploração seja mais adequada e ele tenha uma maior rentabilidade. E a compra do gado é necessária porque senão ele não vai ter animal, né, que esse é um custo pesado para o pecuarista, que é a aquisição dos animais para engorda, e ele não vai ter animal para gerar renda e pagar o financiamento, tá? Então, por volta de 50% são investimentos para essa finalidade. A recuperação de áreas degradadas nós temos por volta de 22%, 23% e por volta de 17% são investimentos com florestas. E o restante são os outros itens permitidos lá, como custeio associado, assistência técnica e os demais itens permitidos pelo programa. Uma coisa que foi falada aqui, o programa vem sendo ajustado pelo Ministério da Agricultura ao longo desse período, e isso é muito importante porque a gente vai vendo no dia a dia algumas coisas que poderiam ser feitas de uma forma diferente, de uma forma melhor para que o programa tenha sucesso. Então, por exemplo, uma mudança que teve esse ano, que foi uma sugestão do Banco do Brasil, a questão de financiamento de máquinas, porque a regra anterior não permitia o financiamento de máquinas dentro do ABC, a não ser que essa máquina não fosse financiada no Moderfrota ou no Moderinfra. Então, para nós, era um contrassenso o produtor ter que fazer 2 financiamentos. Ou seja, ele fazia um financiamento para, por exemplo, melhoramento do plantio direto, que é um dos itens financiados. E, ao mesmo tempo, teria que fazer um segundo financiamento para comprar uma plantadeira de plantio direto, numa outra linha. Isso tem um custo grande para o produtor, tá? Então, a sugestão do banco é que pudesse financiar essa máquina nessa mesma linha de ABC, mesmo que tivesse outras linhas de BNDES, que é o caso do Moderinfra e Moderfrota, para financiar. Porque você passa a ter um custo menor, que é o custo de registro, o custo da burocracia de ter que fazer uma outra proposta e entrar no banco, né? Além do que ele passa a desfrutar de uma taxa de juros e um prazo melhor do que outras linhas do BNDES.
Então, essa foi uma das alterações que aconteceu, se eu não me engano, no final de fevereiro, e que, na minha visão, vem a acrescentar para o sucesso desse programa. Então, voltando à questão dos problemas, eu enxergo hoje, né, muito embora o banco tenha feito 850 milhões, fez com muito sacrifício. O banco tem um diferencial em relação aos demais bancos, que é uma rede enorme de agências. Então, nós temos mais de 4.000 agências espalhadas pelo Brasil. E essas agências, elas fizeram, em boa parte desse tempo, um trabalho de ir lá e convencer o produtor e divulgar a linha para ele, né? Vocês vão falar, não, mas isso é papel da agência, é papel do banco. Só que a agência do banco, as pessoas que trabalham na agência têm um monte de outras coisas para fazer ao mesmo tempo. E esse processo de levar essa informação é um processo de educação. E processo de educação é uma coisa que demora tempo. Então, na verdade, na minha visão, o programa ABC é um processo, né? É um processo de educação, um processo de mudança de paradigma, de ideia, de forma de conduzir, de introdução de tecnologia, e isso leva muito tempo para dar resultado. Leva muito tempo para dar resultado. Então, o banco tem feito esse papel, só que, na minha visão, não é o banco que tem que fazer esse papel. É a assistência técnica que tem que fazer esse papel. E a assistência técnica no Brasil, ela é bastante deficiente. Tá? Uma outra coisa que me preocupa como técnico, nós, por exemplo, nós banco e os demais bancos, né, dentro do programa ABC, nós estamos financiando muita reforma de pasto. E boa parte dessa reforma de pasto é necessária, evidentemente, mas se não houver uma mudança na forma de conduzir essa tecnologia, esse pasto, daqui a 3 anos nós vamos estar financiando a reforma do pasto que nós financiamos esse ano. Porque esse é o prazo médio que duram os pastos com a tecnologia que se usa. Tá? Então, precisa levar educação, formação aos produtores. Precisa que eles tenham uma outra forma de conduzir as suas atividades, porque isso envolve custo. É um custo que muitas vezes ele não faz conta, né, porque o pecuarista dentro da agropecuária, vamos dizer, o típico, né, tem aqueles de alto padrão, mas o típico é aquele que tem menos tecnologia, menos conhecimento, ele usa a pecuária, ou trabalha com a pecuária porque dá menos trabalho, né? Um agricultor tem um monte de outras coisas que ele tem que saber para conduzir bem a lavoura, senão ele quebra de uma safra para outra. Um pecuarista não quebra de uma safra para outra, ele vai quebrando, né? Todo ano ele vai piorando a sua situação econômica. Tá? Então, essa questão de como conduzir o pasto dentro do objetivo do programa é uma coisa extremamente importante. Tá? Basicamente era isso que eu tinha para falar. O banco, só complementando e encerrando minha fala, o banco para a próxima safra já está trabalhando com um novo número, eu não tenho ainda esse número de quanto vai ser, mas com certeza vai ser uma meta de aplicação mais ambiciosa do que foi esse ano, porque as grandes dificuldades nós já vencemos. Né? Hoje nós já temos um público que conhece a linha e que vai falar para o vizinho, olha, peguei o dinheiro lá para fazer isso, você pode pegar também, né? Então, a chance de sucesso para a próxima safra é muito maior. Obrigado. Bom, muito obrigado, Álvaro. Então, eu gostaria de passar agora a palavra para o Wellington, para trazer, então, a visão do governo também. Gostaria também que se ele puder abordar um pouco como que está avançando a questão dos planos estaduais, enfim, abordar a visão do governo. Boa tarde a todos. O vexame do celular é minha culpa, porque ela pediu para eu desligar e eu não desliguei, no final ela ficou pagando. Então, se eu não pedir essa desculpa pública, depois eu vou ser punido individualmente. Bom, primeiro quero agradecer a oportunidade, né, e a iniciativa da GV e da Embaixada do Reino Unido, que é um parceiro mesmo, os dois são grandes parceiros, né, e colocar o seguinte. Bom, no plano pessoal, esse ano completei 30 anos de Ministério da Agricultura, e nós começamos trabalhando, quando eu iniciei no Ministério da Agricultura, a gente trabalhava exatamente com a ocupação do cerrado brasileiro, com soja, com pecuária, e haviam linhas de investimento que eram muito importantes, como o Polo Centro, o Propec, onde você pegava uma fazenda completamente virgem, né, e começava a ocupá-la, o espaço com toda a sua potencialidade. Tinha toda uma escola de elaboração de projeto. Os gerentes do Banco do Brasil que chegavam na região, ele falava, o que é bom aqui para fazer? Ele não tinha nem sistema de informática, ele decidia, olha, aqui vai ser um polo disso, e muito dessas ideias,
muitas dessas conversas que ele tinha com os empresários da região, com os líderes da região, se materializaram, né? E você tem hoje IDHs em cidades como Lucas do Rio Verde, como São Gabriel do Oeste, onde eu iniciei minha vida profissional, Chapadão do Sul, cidades que têm IDHs elevadíssimos, as crianças na escola pública com 2 crianças dividindo um computador, uma medicina preventiva muitas vezes que vai à casa, uma educação de alta qualidade, professores todos de nível superior. Então é um desenvolvimento social, né, ligado ao desenvolvimento econômico que vem dali. Então a construção dessa agropecuária brasileira foram políticas entrelaçadas aí entre o Banco do Brasil, o BNDES, tantos outros parceiros, aí, principalmente a tecnologia que nasceu na Embrapa, depois foi para a iniciativa privada, e todo um grande projeto, que viabiliza uma mágica, que é uma agropecuária do tamanho da brasileira, com menos de 6% de subsídio direto, né? O que nós chamamos aqui de subsídio é taxa de equalização de juros, por exemplo, essa é uma forma de subsídio. Não chegar a 6%. E grande parte disso, obviamente, na agricultura mais social. Quer dizer, nós não temos um país no mundo comparável, e a gente fez alguns estudos sobre isso, e nós não encontramos países que tenham uma agricultura que seja tão importante para a questão social, porque 50% da pobreza brasileira está no campo, aquele pessoal que está abaixo da linha de pobreza. 50% da população abaixo da linha de pobreza está no campo. Concentrada na população que está no campo, que é de 16%. Quer dizer, então, uma população de 16% arca com 50% da população à linha da baixa de miséria do país. Então, a agricultura familiar, dita familiar, pequena e tal, ela é socialmente muito importante que o Brasil inclua essa população na sua economia, com as vantagens de inclusão ou sob o risco de recebê-la na grande cidade. E também você não vai encontrar um país desse tamanho que tem uma dependência tão grande do ponto de vista econômico, daí para os outros 84% da população, que dependam tanto da estabilidade do câmbio, né, da balança comercial, da agropecuária. Então, a agropecuária brasileira, se ela der errado, o Brasil dá errado do ponto de vista econômico e agrava o seu problema social no campo, né? Então, é importante a gente colocar isso, porque tem muita gente que pensa, o Ministério da Agricultura está tateando no escuro e fez um plano que acertou o médio e o pequeno produtor sem querer. Não é isso, não. É um processo de transformação muito grande. A integração lavoura-pecuária está posta, e nós estamos trabalhando com ela, e eu trabalho com ela diretamente há 12 anos. Né? A rede de pesquisa que existe dentro da Embrapa são redes, né? Uma por bioma. E o tipo de tecnologia que nós temos que difundir, muitas das tecnologias, não só essas que estão no plano ABC, que já é um desafio grande, são portfólios tecnológicos. Na mesma geração que trabalha hoje Siemens, que trabalha outras grandes empresas de tecnologia do mundo, nós hoje precisamos de um técnico que conceba as soluções que o produtor precisa, que são desafios do ponto de vista fundiário, tributário, ambiental, de regularização dos seus alimentos, né? Enfim, fazer uma produção sustentável. A cobrança é basicamente essa. E quando você vai para um financiamento de longo prazo, com investimentos, você não encontra mais a cultura que tinha quando eu entrei no Ministério da Agricultura, que tinha Polo Centro, Propec. Hoje são sistemas que prevê todas as ações que o agente lá da ponta vai ter que resolver. Ele consulta. Meu cadastro está pré-aprovado para isso, para aquilo, para aquilo, para aquilo. Então, nós vamos ter que ir moldando esse sistema, que é muito mais inteligente do que o anterior, em muitos aspectos, mas muito mais inflexível do ponto de vista da tomada de investimento de longo prazo. Ainda nós temos a cultura inflacionária, que é anti-plano de longo prazo. Isso não está só no produtor rural, não. Isso está no técnico agropecuário, isso está em quem faz projeto, em quem analisa projeto dentro do banco, né? E até em quem faz política, macropolítica, né? Quando nós falamos, olha, nós estamos botando 3,15
bilhões de reais na praça para serem tomados às condições do ABC. Nós estamos ali sacrificando, quando você faz essa conta, 3,15 bilhões colocado a uma safra de custeio de 100 bilhões, 115, 116 bilhões, parece até pouco, né? Mas acontece que nós estamos falando de um dinheiro que vai ficar fora da agência bancária durante 15 anos, né? Então, o custo de subvenção, o custo de equalização dessa taxa é bastante elevada, né? Então, a negociação é muito difícil com as autoridades monetárias para você ampliar esse recurso. E nós precisamos ampliar, nós estamos falando de um processo de transformação. Quando a gente vê o Banco do Brasil e todo mundo, o Senar acabou de fazer um brilhante trabalho também de avaliação de onde é que estão os gargalos do ABC aí na assistência técnica, daí nós vemos, então, a grande mudança cultural que nós temos que fazer. Mais de 60% dos técnicos que estão hoje ditos, olha, eu faço projeto, eles não se sentem seguros, né, para dizer, olha, eu conheço essa tecnologia, ou eu sei que esse produtor aqui pode adotar um determinado sistema. Dentro do ILPF, por exemplo, que é uma tecnologia, que é um portfólio tecnológico amplo, se você pegar um cara que planta soja, tá, ele é tradicionalmente agricultor, ele não tem um cavalo, né? E fala, olha, você pode fazer uma pecuária de inverno aqui. Ele fala, tá, cadê a cerca? Cadê a água para eu dar para o boi? Né? Cadê a cultura de mexer com gado? Por isso que a agricultura não é uma coisa só econômica. Tem a ver com a tradição das famílias, das pessoas, do que você passa de um para o outro, né? É a mesma coisa quando você pede para um pecuarista. Você fala, o pecuarista está lá. E o pecuarista é o nosso grande alvo, né? Porque ele tem uma grande quantidade de solos degradados. E o Brasil tomou uma decisão estratégica. Nós vamos travar a Amazônia e vamos ampliar a nossa produção dos 40 bilhões de hectares de solos em degradação ou degradados que nós temos. Essa é uma decisão que é séria. Tão séria que nós colocamos 3,15 bilhões de reais em cima da mesa e os fundos constitucionais, o FCO está estudando a possibilidade de botar mais 5 bi em cima da mesa para isso, né? Então não é brincadeira. Os esforços que a pesquisa tem são centenas de pesquisadores buscando o portfólio de solução de integração lavoura, pecuária e floresta, plantio direto, fixação biológica de nitrogênio. Se nós conseguimos a fixação biológica de nitrogênio da cana de açúcar, nós conseguimos baixar o custo de produção da cana barbaramente e a importação de nitrogenados, né? Então, o avanço aí é um avanço que tem que ser pensado do ponto de vista estratégico. O grande gargalo hoje está na transferência tecnológica, como a gente já sabia, não é novidade, né? Nós temos o exemplo é esse, a ILPF tem 12 anos e eu digo para vocês que muito poucos técnicos se sentem seguros realmente de chegar para o produtor e falar, olha, você não pode pegar a sua fazenda que está no Chapadão, que é de soja, e fazer ele virar pecuária, né? Assim como você não pode chegar num pecuarista e exigir que de uma hora para outra ele aprenda a mexer com agrotóxico, aprenda a botar um tanque de pulverização, regular o bico e sair plantando, e, né? Você não faz isso em curto prazo. Então é um processo de transformação, né? Que requer realmente que a gente entenda o que nós queremos, né? E o que nós queremos? Nós queremos uma agricultura que seja altamente eficiente, eficaz do ponto de vista econômico, né? Ou seja, toda a energia que você colocar num hectare, ela tem que replicar um estoque de energia de troco. Nós queremos que esse processo tenha estabilidade, né? Ou seja, não adianta o cara fazer isso e continuar armazenando passivos ambientais, passivos que sejam trabalhistas, ou qualquer tipo de passivo, ou passivo agronômico mesmo, que é você ter uma terra que um pasto degradado é um passivo do ponto de vista de produção. Então ela tem que ter eficiência, tem que ter estabilidade e tem que ter um mínimo de equidade. O que é essa equidade? É aquela questão de que você fez um bife orgânico e botou ela lá no Japão a $100 o quilo. Será que o peão
de boiadeiro que trabalhou naquele boi orgânico teve algum benefício do ponto de vista social, seja do ponto de vista de saúde, de educação, né? Ele está tendo mais acesso aos benefícios que aquele bife gerou ao longo da cadeia. E esse é um processo que ainda nem nós começamos. Não começamos isso no plano ABC. O plano ABC ainda está com as duas primeiras fases. Para você fazer essa terceira, vai ter que ser certificação e você vai ter que ter um produto com um preço diferenciado, né? Além do lucro que a gente pensa em ter, derrubando o custo de produção quando ele adota essas tecnologias dessa geração do ILPF, do plantio direto, da fixação biológica de nitrogênio, né? De todo esse portfólio que já está dentro do ABC, né? Nós temos ainda um passivo muito grande do ponto de vista florestal. Se nós estamos falando, olha, nós vamos aumentar a nossa agropecuária na área de solo de pastos degradados, que está principalmente no centro-oeste, mas tem no Brasil inteiro, isso significa que a Amazônia vai parar de cair, nós temos um passivo de madeira muito grande, nós temos uma demanda de madeira, de produtos florestais muito grande, que precisa ser suprido. Como é que vai suprir isso? Com esse pedacinho de plantio de floresta plantada que nós temos no Brasil, mal atende a nossa indústria de celulose, né? Eles vão buscar carvão, precisam de madeira de lei, né? E isso tudo significa desenvolvimento do componente florestal da agropecuária, com todos os seus benefícios sociais e ambientais, porque a chuva tropical, quando cai no eucalipto, ela não vira erosão, né? Apesar de toda a perda de biodiversidade que você tem na área de eucalipto. Mas do lado da área de eucalipto, você pode ter uma bela de uma APP, você pode ter uma bela de uma reserva legal, né, que está lá preservando a biodiversidade. Aliás, a cultura hoje mais correta do ponto de vista de reserva legal e de área de preservação permanente, né? São bons exemplos que nós temos na agropecuária em termos de conservação, está lá na cultura de florestas plantadas no Brasil. Então, eu estou falando tudo isso para dizer o seguinte: nós estamos diante de um grande desafio. Esse grande desafio não está ganho, está longe de ser ganho, porque nós estamos falando de 3, poucos bilhões de uma agropecuária que demanda alguma coisa em torno de 300 bilhões para se financiar ao ano, né? Então, nós estamos aí a 1% da necessidade entre custeio e investimento que uma agropecuária tem. Então, o sonho de todos é que as coisas vão se adequando na concepção, não só de carbono, né? A agricultura de baixa emissão de carbono é um dos desafios que a agropecuária tem, né? Ela é um bom desafio porque ela provoca tudo, inclusive o gargalo da assistência técnica. Eu acho que hoje nós temos um bom clima para fazer estudos e chegar a bons modelos. Eu tenho visto o Senar fazer isso, para a questão da extensão rural pública e privada, né? Nós temos um projeto, que inclusive eu que liderei a elaboração dele, que é o projeto do Fundo Florestal. Nós já conseguimos assegurar 11 bilhões de dólares para trabalhar exatamente na capacitação do ABC, que é o gargalo, né? De produtores, de analistas de crédito, de empresários, e estamos buscando mais 25 milhões, né, nesse projeto, né? O governo inglês é um dos candidatos a esse trabalho, já foi devidamente, oficialmente abordado sobre isso, e muitos outros mecanismos vão ser necessários. Nós não fizemos o ABC sozinho, de modo algum, né? Inclusive o projeto, uma das coisas que explica esse gráfico ter pego essa verticalidade foi que nós incluímos na estratégia o seguinte: cada estado tem um comitê estadual de gestão desse programa. Então nós já temos 16 estados que têm seu plano dizendo lá, olha, minha prioridade aqui é reformar a área degradada, é estimular, e a diferença entre a atividade desses grupos, desse grupo estadual, de um para o outro estado é muito grande. Minas Gerais, por exemplo, pulou na frente porque o grupo lá é muito eficaz. Eles tiveram um momento, em março, eles estavam com
um nível de demanda de 185 milhões de reais, a região sul inteira não tinha aquela demanda. Então, por quê? Porque o grupo foi ativo, foi proativo, né? Conseguiu mobilizar os produtores, os técnicos, e conseguiram fazer isso. Então, é um processo participativo. O Ministério da Agricultura não vai a lugar nenhum sozinho, e muito menos nesse plano, que desafia toda a criatividade. Ninguém sabe tudo sobre isso, muito menos o Ministério da Agricultura. Então, nós estamos realmente na situação de pedir o auxílio de todas as instituições, porque esse é um grande projeto, é um projeto estratégico e muito importante para a transformação da agropecuária brasileira. É isso que eu tinha para dizer. Muito obrigada. Então, eu acho que antes da gente tem ainda algum tempo, antes da gente abrir para as perguntas, eu anotei algumas coisas aqui, eu gostaria de fazer algumas perguntas. Eu acho que a primeira coisa que eu queria mencionar, que foi na fala da Rose, e talvez eu pediria para o Álvaro comentar, assim, uma das coisas que a gente observou, e obviamente nós conversamos muito com vocês durante o estudo, então por isso a gente ressoa muito o que vocês estão falando com as nossas observações, mas assim, um dos desafios que a gente viu é mostrar para o agricultor que a rentabilidade pode ser mais alta, né? Quer dizer, ele pode ter um custo, né? Como você mencionou, pode ter um custo no início, mas que no fim, ele fazendo a conta, isso se paga. Como é que vocês que conseguiram, né, desses recursos, como é que vocês têm visto esse tipo de questão? Assim, vocês conseguiram mostrar e convencer o agricultor que isso é um bom negócio? Não, eu acho que o fio chega aqui. Não, pode deixar. Bom, no caso do Banco do Brasil, né, como eu falei, quase 50% foi destinado à recuperação de pastagens, né? Então, a recuperação de pastagens tem uma área muito extensa no Brasil, isso identificado pelo Ministério da Agricultura, né? A CNA também sabe disso, e inclusive é importante falar que a CNA tem sido um agente muito importante no processo de divulgação mesmo do ABC, né? Que eu falei do banco, ela falou da CNA, a gente tem trabalhado junto em muitas oportunidades, CNA e Banco do Brasil, mas boa parte vamos dizer, do público é exatamente o pecuarista que tem área degradada, né? Então ele já tem uma necessidade, né? Independente de ter o ABC ou não, muitos deles já têm uma necessidade de fazer a recuperação dessa pastagem para poder viabilizar a sua exploração. Então com esse público não é tão complicado fazer, né? Esse tipo de atendimento. Outras finalidades, por exemplo, floresta, é um item que veio a somar no interesse dos produtores por causa do prazo e das condições. Inclusive, com relação à floresta, eu gostaria de fazer um comentário de passagem. Nós temos uma proposta encaminhada lá ao Ministério da Agricultura de aumentar o valor financiável para a floresta. Porque com 1 milhão, o produtor ele pode recuperar 1.000 hectares de pastagem. Mas se ele for fazer uma floresta, ele vai conseguir no máximo 200, 300 hectares de implantação de floresta. Então seria importante se houvesse um diferencial em termos de valor financiável para a floresta, tá? Agora, realmente a questão da educação ela é indispensável para o sucesso do programa. Tá, e aí eu faria uma pergunta agora para a Rose, que está mais, vamos dizer, perto da ponta, perto do produtor, com relação também uma observação, e foi comentada aqui, sobre a questão de mudança cultural, quer dizer, um pouco da resistência, né, de introduzir novas técnicas ou novas formas de se fazer o plantio ou cultivo, ou enfim, a criação de gado. Eu não diria nem resistência, porque o produtor brasileiro, o produtor rural brasileiro é bastante aderente à tecnologia. Eu vejo deficiência na extensão rural que é levada ao campo. Na década de 80, quando se programou fazer a abertura do cerrado, aliada à pesquisa e a linhas de crédito, você tinha a extensão rural. E essa extensão rural ela era feita e coordenada pelo governo federal. Hoje ela não é mais, ela foi delegada para os estados, e alguns estados têm deficiências muito grandes na implementação
prestação dessa assistência técnica, né? Vem a capacitação dos técnicos, a disponibilidade de recursos para a extensão rural, número de técnicos suficientes para atender os produtores lá na ponta. E, infelizmente, a gente não tem. Então, isso acaba dificultando levar a esses produtores essa tecnologia, dificulta deles terem acesso às informações. Então, é um problema que precisa ser solucionado. A gente vem procurando desenvolver, junto aos estados, um programa de extensão rural. Esse programa é coordenado pelo Senar, né, que está sendo implementado. A gente tem um piloto hoje no Tocantins sendo desenvolvido, com o objetivo de levar mais assistência técnica, que esse é um dos grandes gargalos que nós temos hoje na difusão de tecnologia. Eu acho que a pecuária é, com certeza, a maior vítima de uma grande quantidade de preconceitos que nós temos dentro da academia, dentro do governo, dentro da sociedade, dentro da imprensa, né? Quando a gente fala em taxa de lotação, né, como você começou a tocar no assunto, eu trabalhei com pecuária orgânica. Na verdade, o primeiro grande projeto de agricultura de pecuária orgânica foi desenvolvido no Pantanal e depois em Nova Andradina, primeira exportação, inclusive, para a Inglaterra. Quando nós trabalhamos o Pantanal, e o Pantanal é um cerrado estressado por questões hídricas, nós descobrimos, nós temos comprovações da própria Embrapa, que você não pode apertar o pasto no Pantanal, né? Apertar o pasto é você passar de... Lá a lotação é 4 hectares para uma cabeça, ou seja, 0,25. Né? Se você mudar essa lotação para o dobro, você destrói o Pantanal, o gado fica sem pasto, você faz uma miséria de grande porte. Não adianta querer mudar isso. O importante e a gente descobriu que a gente podia diminuir a lotação, mas aumentar o valor agregado dos animais com a certificação orgânica, com a produção do vitelo orgânico do Pantanal, com o vitelo do Pantanal convencional, né? Então, agregar o valor ao produto. Essa é a única saída que você tem no caso extremo de falta de fertilidade, né, de solo, né? Então, em outro extremo, você tem também solos muito férteis que poderiam suportar uma carga muito maior, né? Mas aí o cara tem que mudar de pasto, mudar de cerca, botar infraestrutura de aguada, tirar a água, o boi não vai mais beber no rio, vai beber no bebedouro. Isso é uma decisão realmente econômica, né? E o produtor vai, em primeiro lugar, consultar os seus assistentes técnicos e os seus vizinhos, a sua referência. Nós fizemos um programa chamado Novilho Precoce, que diminuiu muito a idade de abate no Brasil, né? Aquela conta que você colocou, se você pegar só o gado, que é o gado que vai ser efetivamente abatido, você vai ver a idade de abate reduzir, porque se você pegar a média total do rebanho, tem as vacas que ficam lá com 12 anos de idade no pasto e quebra essa média para terminação. E o desfrute tem dependendo da maneira como você faz a conta, você chega a um desfrute baixo. Mas, então, para tomar a decisão de que eu preciso intensificar, às vezes intensificar significa ambientalmente você fazer uma coisa muito ruim. Significa você diminuir o pasto. E o novilho precoce foi um grande indutor do pasto degradado. Porque daí você pegava um boi com genética misturada de Nelore com uma genética muitas vezes europeia, e o boi entrava com uma fome danada comendo braquiária, ele comia até a raiz da planta e ela não se recuperava mais. Aí suja o pasto, fica cheio de erva, o cara mete herbicida, daí é que não recupera nunca mais mesmo, né? Você mata a vida no solo. Então, esses conceitos a gente tem que ter muito cuidado com eles, né? A decisão prioritária do produtor é econômica, e a partir do estudo que nós fizemos sobre o novilho precoce, nós vimos o seguinte: o que mais influenciou, pelo bem e pelo mal, na inovação que o novilho precoce trazia, era muitas vezes o copiar. O cara olhava por cima da cerca e falava: meu vizinho, aquele vizinho referência, aquele que comprou a caminhonete esse ano, aquele que tem uma casa boa, mudou a raça do gado dele. Então eu vou comprar touro igual aquele que ele comprou. Mas não muda o portfólio tecnológico da propriedade inteira. Então não é só uma questão de consciência, é informação, né? É uma decisão econômica. A viabilidade econômica disso é delicada e precisa ser muito bem
trabalhada integradamente, porque se nós, no Ministério da Agricultura, fizermos uma política acreditando que o abate da Amazônia vai parar e ela continuar, quem reformar o pasto vai estar fazendo um mau negócio. Era melhor comprar terra lá na Amazônia, desmatar e continuar crescendo. Então, é uma política integrada e nós trabalhamos junto. Nosso painel do ABC antes de ontem foi junto com o meio ambiente, vamos fazer um outro quarta-feira lá no Embrapa Solos, com o pessoal do meio ambiente. Nós temos um diálogo muito tranquilo com grande parte deles e acho que é isso. A gente tem que se desfazer de alguns preconceitos sobre a pecuária. Posso fazer um comentário? Acho que esse ponto que o Wellington traz é muito importante. Fiz questão de ressaltar a questão de uma avaliação um pouco mais abrangente do que apenas a taxa de lotação, porque eu tenho visto em muitos fóruns, sejam discussões ou entrevistas na Globo News ou estudos em que mencionam apenas a taxa de lotação e está virando praticamente a única unidade de medida da produtividade da pecuária no Brasil. E a gente não pode olhar dessa forma. Então, eu mencionei a taxa de desfrute, que compondo com a taxa de lotação tem sim um indicador de produtividade. O Wellington mencionou outras formas de agregar valor à pecuária no campo. Então, a gente deve olhar o indicador que realmente importa, que é a geração de valor no campo, lógico, olhando como um denominador uma unidade de área e uma unidade de tempo. Então, quando você olha, por exemplo, esse valor de venda do médio, né, da pecuária no Brasil por hectare vezes ano, me parece um indicador muito mais apropriado do que apenas a taxa de lotação que vem sendo veiculada. Um comentário sobre a fala do Álvaro, quando ele mencionou aquela dúvida sobre os empreendimentos apoiáveis que foi enviado ao mapa. Uma outra coisa que aparece bastante nas entrevistas, imagino que tenha aparecido no trabalho de vocês, é a questão da flexibilidade dos empreendimentos apoiáveis. Aumentar a flexibilidade não é bom, principalmente para o BNDES que trabalha com bancos repassadores, porque quando você gera dúvida nos bancos repassadores, eles simplesmente param de trabalhar com aquela linha. E eles falam, olha, o BNDES tem contratos rigorosíssimos com relação ao cumprimento de finalidade. Então, o banco repassador que não cumprir as regras do BNDES, ele tem um vencimento antecipado e sofre uma série de sanções. Então, quando a gente introduz subjetividade nas regras dos programas, a gente faz com que eles não sejam operados na ponta. Então, acho que a sugestão da flexibilidade que muitas vezes aparece, me parece mais adequado que ela seja substituída por determinações objetivas e, claro, que sejam aprimoradas ao longo do tempo. Gente, eu acho que a gente está quase no final. Eu gostaria de abrir aqui para perguntas. Se ninguém tiver, a gente fala. Oba! Só fala o nome da instituição. Tem que falar no microfone? Bom, você sim. Já que você está aqui na frente, quero atrapalhar. Responsabilidade, então. Bom, meu nome é Luiz Menezes, eu trabalho numa... Acho melhor eu chegar um pouquinho mais. Eu trabalho numa organização não governamental inglesa chamada Global Canopy, com sede em Oxford, e que trabalha com florestas tropicais, mas tem uma abordagem de olhando investimento no capital natural, né? Como que a floresta como um elemento muito importante dentro da questão do capital natural do planeta, que é o motor da economia e de uma economia brasileira que tem um quarto do seu PIB vindo da agropecuária, então tem uma relevância enorme na questão do investimento do capital natural. Umas discussões que a gente vem fazendo um pouco dentro dessa questão de crédito agrícola, como que se o problema desse investimento no capital natural é uma questão de falta de recursos financeiros, a gente vê que dentro do olhar de intensificação da pecuária ou de restauração de florestas, o problema no Brasil hoje não é falta de dinheiro, tem uma infinidade realmente de linhas de crédito subsidiados voltados a, vamos dizer, uma agricultura mais eficiente, ou para restauração, ou para reflorestamento, que, como vocês estão colocando, e acho que todo esse movimento dessa mesa tem essa preocupação em relação a essa baixa absorção. Eu acho que uma coisa que eu queria perguntar um pouco, acho que o Álvaro coloca um pouco essa questão do pecuarista, como ainda nos primórdios pré-capitalistas, né? A maioria dos nossos pecuaristas, principalmente da região norte, nordeste e parte da centro-oeste, que ele é um patrimonialista, ele não faz conta, a conta dele é olhar quantas cabeças tem no pasto, pago as contas do mês ou não, então é um pouco uma outra lógica do que, vamos dizer, uma agricultura mais intensificada, e acho que esse fator
impede que esse cara vá atrás de um financiamento de um BNDES florestal ou qualquer outra coisa, pegar dinheiro para recuperar uma área degradada e muito menos para intensificar sua área. Uma discussão que a gente vem tendo, tem um relatório que a gente vai lançar aqui na terça-feira, que é Investindo no Capital Natural do Brasil, olhando um pouco as diferentes frentes disso. Uma das discussões que a gente tem colocado é esse papel, da onde está indo o incentivo. A gente vê que o incentivo ele tem como alvo a ponta da cadeia, o produtor. Esse produtor ele não está tão conectado na sua cadeia, ele não tem uma corresponsabilidade, esse pecuarista que a gente está falando, com o seu consumidor. Não tem uma vinculação direta. E a gente vê quando entra essas indústrias processadoras que estão no meio da cadeia, elas têm um papel, e a gente vem vendo um pouco os esforços como tanto os sojeiros como o Grupo Maggi, olhando os seus grupos, os seus produtores, os seus suppliers, ou no caso, por exemplo, Marfrig começa a discutir mais amplamente com o grupo de produtores dentro dessa questão das discussões de uma pecuária mais sustentável, que conseguem chegar muito mais no produtor para mudar um pouco a atitude em relação ao uso da terra e na questão aí um pouco diminuir o desmatamento, intensificando a produção. Pergunto para vocês se esse foco do subsídio indo também para outro lugar na cadeia, se ele não pode ter um maior efeito multiplicador e transformador na forma de uso da terra. Uma outra questão também, eu acho que a gente vê um pouco, né, pelos números são evidentes, recuperação de área degradada, recuperação de APP, essas coisas, com um crédito subsidiado, é uma coisa que é difícil para um produtor contrair isso, porque é dívida que ele vai ter que pagar de volta, né? Mas isso também tem um histórico na política agrícola do Brasil de um crédito sobre o produto agrícola, um crédito voltado no produto agrícola e não em propriedade. Se a gente olhar o foco de integração da propriedade, olhando um financiamento integrado da propriedade, e hoje acho que o crédito ambiental rural é um instrumento enorme para a gente fazer isso daí. Se esse balanço em relação ao investimento na intensificação da agropecuária, com recuperação de APP, manejo de floresta, se acaba não sendo algo mais atrativo e que a gente possa criar demandas de créditos subsidiados, compensando um pouco a taxa de juros dentro de um pacote que facilite um pouco mais envolver esse produtor com essa trajetória de mudança na forma de uso da terra. Se vocês comentarem, querem fazer umas 3 ou 4 depois? Vocês comentam? Acho que não precisa. Eu sou a Andréia, do IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Desculpa o atraso, foi difícil conseguir chegar aqui. E achar. Todos os sentidos do centro e aqui dentro também. Enfim, então eu peço desculpa se eu falar alguma coisa que vocês já falaram, né? É uma coisa bem pontual. Eu moro no Mato Grosso, agora eu trabalho em Brasília e convivo muito com a unidade do produtor do Mato Grosso. E o que eu tenho tido uma difusão, pegando o exemplo do Mato Grosso, né, uma difusão interessante no estado, sempre tem o gerente do Banco do Brasil em eventos de produtores, enfim. Isso que era um problema objetivo no início do programa, é um problema que está cada vez sendo mais superado, né, pelo menos com a visão que a gente tem tido ali. Mas eu queria entender se existe dentro do programa, não do plano, mas do programa em si, sobretudo em relação a essa linha que é mais forte que a recuperação de área degradada, alguma preocupação em relação a tamanho, a escala desse produtor. A gente tem notado, obviamente, que o banco ele vai procurar menos risco, né, para fazer esse tipo de empréstimo, que isso tem alcançado uma escala, muitas vezes é uma escala que não é exatamente aquele médio produtor que está em dificuldade, que está tendo a sua propriedade. Claro que também deve ter esse lá dentro, mas esse que está tendo mais dificuldade de acessar, né? A gente sabe que historicamente tem tido essa dificuldade de acesso, tem recurso, mas tem acesso. E se existe algum plano, alguma estratégia, vocês estão pensando sobre isso? Como certeiramente tentar ter esse médio produtor como público-alvo, porque com certeza vai ter mais dificuldade de acessar esse crédito. Ou a gente vai esbarrar em problemas de flexibilidade e tal. Mais ou menos é nessa.
Eu acho que tem mais uma pergunta aqui e uma ali. E aí depois a gente faz as considerações finais. Eu só queria entender um pouco melhor como que vocês estão fazendo, ou será estruturado um monitoramento desses fluxos financeiros para garantir que eles vão cumprir com os objetivos estabelecidos dentro do programa. Duas questões, na verdade dialogando com o que a Paula falou e indo no epicentro do debate entre o Guilherme e o Álvaro sobre a questão da flexibilidade, né? Pelo que eu estou observando, e a gente tem no âmbito dos estudos aí, Fernanda, depois vocês me corrigem, conversando com outros atores, né? Principalmente os repassadores do BNDES, dificuldade de disponibilizar por falta de flexibilidade. E daí, quando a gente pergunta, nossa, o Banco do Brasil está avançando, talvez seja, não sei se é recurso do BNDES, não sei se você conseguiria repassar sem a flexibilidade dele, até onde é que a gente vai, porque a norma é uma só para todo mundo, certo? E aí, se a gente for ter várias leituras, porque a questão do resíduo, mas aí eu faço investimento também, eu recupero pastagem, mas eu compro gado. Aí você tem um alavancador, que depois como é que você vai monitorar que é ABC ou não é ABC? Vai fazer uma mistureba aí, não sei se vocês estão comigo, hein? Será que a solução não seria estabelecer alguns protocolos mais detalhados sobre isso? Talvez escutar um pouco a ponta e ver que, de repente, a ferro e fogo as coisas também não vão funcionar? Porque é importante treinar um pouco e ver como é que são os problemas também. Você não, né? Tem que ir para a ponta, ver, experimentar e voltar. Né? Então, vocês estão falando aí, tangenciaram um epicentro de um debate que é absolutamente importante, porque no mercado a pergunta é como é que o Banco do Brasil conseguiu 800 milhões, até a semana passada era 500, não é isso, Paulo Fernando? A gente sabia o número, que já era bastante para burro. Então, qual que foi a mágica? E passa por essa flexibilidade aí, talvez. E segundo, por onde a gente vai? Eu sou um cara urbano, agricultura, eu estou aprendendo aos poucos, mas por onde você passa, o diagnóstico é o mesmo, a questão de extensão rural. Né? E um país que consegue fazer Belo Monte, tá entendendo? Botar 30 bilhões em Belo Monte, será que não podia fazer uma grande cruzada nacional para a gente resgatar o extensionismo? Porque o impacto ambiental e social de investimento no extensionista e no apoio técnico na ponta, ele é tão grande, né, que a gente deveria juntar os esforços e fazer uma cruzada nacional, porque quando a gente fala com o pessoal de cabelo mais branco, lembra dos extensionistas lá na década de 70, 80, e que parece que se perdeu completamente, né? E é um gargalo absurdo, onde você vai, você bate com isso, né? Então, era esse meus 2 pontos. Bom, com relação ao ABC, o ABC é uma mudança de paradigma em termos de crédito rural. Tá? O crédito rural, como acho que o Luiz que falou, eu não sei quem falou aqui agora, que foram muitas intervenções, né? O crédito rural financia tradicionalmente um item. Eu vou financiar o quê? Construção de uma cerca. Vou financiar o quê? Formação de um pasto. Vou financiar a compra de um animal. O ABC não. O ABC exige um programa integrado que atenda uma das finalidades que estão estabelecidas pelo programa. Então eu posso financiar recuperação de áreas degradadas, ou posso financiar recuperação de pastagem degradada, ou posso implantação de sistema de plantio direto, ou melhoria do sistema de plantio direto. E aí, dentro dessa lógica, dessa finalidade, tem uma série de coisas que eu posso financiar lá, mas tem que ter um vínculo de lógica com aquela finalidade. Então, isso é que gera uma certa confusão, uma certa insegurança na hora do agente financeiro verificar se aquele projeto atende exatamente o que está previsto no programa ABC. Tá? E é diferente das linhas tradicionais também do BNDES, que são itens muito claros do que pode ser financiado. Então, eu não sei se vai conseguir, o ideal é que se consiga, mas eu não sei se vamos conseguir chegar num ponto de ser totalmente objetivo dentro desse programa. Porque é o exemplo do tratamento de dejetos que eu dei. Eu posso gastar 80% para um investimento produtivo, que eu vou intensificar a produção na propriedade, e tenho 20% de tratamento de dejetos, que às vezes o cara não fazia direito, ou vai fazer de uma forma melhor. Nós tínhamos gente, por exemplo, que nós financiamos, que eles tinham o dejeto já num biodigestor, só que o resíduo de gás eles queimavam. Nós financiamos o quê? Dentro do ABC, a transformação daquele gás em energia elétrica.
Na minha visão, está perfeitamente dentro do programa. Agora, eu não sei se para o BNDES está dentro do programa. Eu não sei se para o MAPA está dentro do programa. Tá? Então, vejam como a situação tem uma série de detalhes que a gente só percebe na hora que chega a proposta lá no banco. Tá? Com relação ao que foi falado da questão de a gente estar usando o recurso... recurso subsidiado, né, para a pecuária. Na verdade, a pecuária no Brasil, né, como o Brasil, de modo geral, tem uma série de situações. Vai ter produtores de alta tecnologia, produtores de média tecnologia, produtores de baixa tecnologia. Né? E esses de baixa tecnologia, muitos deles são aqueles que realmente receberam a propriedade do pai e que vai empobrecendo ao longo de uma vida. E ele não sabe fazer outra coisa, a não ser pecuarista, comprar boi, engordar e vender. Né? Então, esse público, a tendência é o próprio mercado pôr ele para fora, infelizmente. Porque o agronegócio, a agroprodução, mesmo para produtor familiar, ela está exigindo cada vez o quê? Cada vez mais tecnologia, porque a gente também não vai admitir um produtor familiar que faça degradação da propriedade, que faça queimada. Né? Isso não tem mais lógica. Então, para esse público, aí vamos dizer do médio para baixo, a assistência técnica é indispensável, é importantíssimo. No caso do produtor familiar, que foi colocado o produtor pequeno, não vale a pena ele pegar, por exemplo, se ele se enquadrar no Pronaf, não vale a pena ele pegar uma linha de ABC. Ele pode fazer tudo isso que o ABC permite com uma linha de Pronaf com 2%. No caso dos produtores no Centro-Oeste, lá que possam ter dificuldade com o banco, tem várias situações. Né? Vai ter alguns produtores que não querem tomar crédito com o banco por qualquer razão, ou porque não pode tomar porque tem dívidas lá de trás. Eu tive há 2 anos atrás lá, participando do Rally da Safra, tinha grandes produtores produzindo que não podem tomar crédito no banco, porque deixaram o rabo para trás. Esse o banco não vai dar crédito, efetivamente. E vai ter aqueles que, ao analisar o modelo de negócio que ele tem na propriedade, o investimento ele não vai conseguir pagar. Então, não é questão do banco dar dinheiro. Se eu der dinheiro para um cara que eu sei que não vai me pagar, eu estou arrumando uma dor de cabeça para esse coitado. O banco não vai receber o dinheiro, não vai receber o dinheiro. Mas para o banco, se ele perder 100 mil, 200, 300, 1 milhão... Evidentemente o banco não quer perder nada, mas se ele perder para o banco não faz diferença, porque o banco é enorme, os bancos são grandes. Um produtor que arruma uma dívida que ele não vai pagar, ele vai ter uma preocupação para o resto da vida. Então ele tem que primeiro estruturar o negócio dele para ver se ele suporta esse investimento. É o que eu tinha para falar. Okay. Bem, começando pelo ponto da diferença entre Banco do Brasil e BNDES, acho que ninguém tinha dúvidas de que o Banco do Brasil teria uma capacidade de forma mais rápida transmitir para a ponta a informação, os normativos do programa, capacitar os agentes financeiros, as agências que iam lidar com o financiamento. O BNDES não tem agências para fazer isso, precisa fazer por meio de 40 ou 60 bancos. Cada um deles vai fazer o seu próprio normativo, vai desenvolver o seu próprio sistema, vai capacitar as suas agências. Então, isso é totalmente esperado e natural. O que a gente tira de conclusão disso? A estratégia estava errada? Não, a estratégia estava correta. Você tem a complementaridade entre Banco do Brasil, que é verticalizado e na sua própria instituição pode capacitar, implementar o sistema e colocar de forma mais rápida a trajetória de desembolsos do programa no nível mais alto. E você tem o BNDES, que por meio dos seus agentes repassadores, então você amplifica o número de bancos que trabalham com o programa, agora consegue colocar os níveis de desembolso num nível mais próximo do que é o Banco do Brasil, ainda não está no mesmo nível, não somos competidores aqui, temos uma atuação complementar, mas é óbvio que o BNDES quer sim chegar ao patamar de desembolso por meio das agências repassadoras que o Banco do Brasil tem. Eu só queria deixar claro que isso era totalmente esperado e previsível. Com relação à discussão das regras, da flexibilidade, de novo, acho que introduzir uma flexibilidade grande, mesmo que você não consiga ter parâmetros tão objetivos, vamos fazer uma comparação radical aqui com o Finame, que é um produto do BNDES que financia a aquisição de máquinas e equipamentos. Então, cada máquina e equipamento tem um código e qualquer um sabe, qualquer leigo, quando entra no site do BNDES, tem a relação de códigos financiáveis. A gente nunca vai conseguir chegar a isso para projetos de baixo carbono na agricultura. Agora, ter projetos, ter empreendimentos apoiáveis, de certa forma, delineados de forma objetiva, construir interpretações conjuntas e que a gente possa repassar isso para os agentes financeiros, construindo isso em conjunto, principalmente com o MAPA, é muito importante, é claro, para padronizar a forma como essas normas, mesmo que um pouco flexíveis, vão ser implementadas na ponta. Com relação à extensão rural, também sou a favor da cruzada da extensão rural. É claro que difícil é implementar, obter os recursos. O governo federal
tem também seus recursos limitados. A gente tem um país que tem um dilema de prioridade, saneamento, resíduos sólidos, energia, que sempre foi uma matriz muito limpa, mas se você olhar a expansão desde os anos 2000, depois do apagão principalmente, começou com taxas de térmicas muito elevadas. Então, a questão é conseguir os recursos e mobilizar os atores para implementar, mas a favor acho que todos nós somos. Eu quero fazer um comentário. Com relação à taxas de juros no setor agropecuário hoje são elevadas. Quando a gente fala em juros 6,75, 5,5, elas ainda são elevadas porque a maioria dos produtores não conseguem financiar 100% da sua safra com esses recursos. Aí eles vão para tradings, vão para multinacionais e acabam finalizando ali uma taxa de juros ao redor de 16% a 17%, o que é muito alto para uma safra. Então, isso gera dificuldade de capacidade de pagamento do produtor. Aí vem a questão da coordenação de cadeia. Muitas cadeias começaram a vender por contratos e financiar esses contratos. E aí surgiu várias iniciativas, como com frigoríficos, como a questão da soja responsável e por aí vai. Então, eu acredito que a questão de sustentabilidade ela vai passar também por uma situação em que a cadeia vai ter que se harmonizar, vai ter que se coordenar de forma a ter o foco também no consumidor. Hoje é inviável. Hoje você pega o crédito do governo, o plano agrícola é de 107 bilhões, sendo que para a agricultura sustentável é 3 bilhões, e a gente ainda não conseguiu aplicar todos os recursos, né? Eu acho que somando BNDES e Banco do Brasil, vamos fechar o plano safra, o ano safra aí, em torno de 1 bilhão e 100, 1 bilhão e 200, assim, sendo bastante otimista na aplicação desses recursos. Então, é um caminho longo ainda a ser percorrido, né? E aí ressalto mais uma vez que, além desse trabalho que a gente tem feito na questão de coordenação de ações para divulgar o ABC e para divulgar boas práticas no setor, a gente ainda vai ter que investir em assistência técnica, e o setor privado, numa coordenação de cadeia, eu acredito que vai acabar assumindo isso e buscando alguma alternativa. Ô, Luiz, só complementando aí naquilo que você colocou, não sei se você tem conhecimento, tem um grupo técnico, grupo de trabalho da pecuária sustentável, que envolve todos os participantes da cadeia, supermercados, frigoríficos, produtores rurais, sindicatos, associação de produtores, que se reúne normalmente buscando exatamente a integração de cadeia. O mapa, inclusive, é afiliado à GTPS, né? E essa não é a única iniciativa. Nós temos tido, nos últimos 15 anos, uma série de iniciativas no sentido de fazer uma coordenação de cadeia na pecuária. E coordenação de cadeia é bom e é ruim também, em alguns casos. Quer dizer, no frango, você tem uma coordenação de cadeia. Quem que coordena a cadeia? A agroindústria, tá certo? O produtor, muitas vezes, do frango, ele cria 19 mil frangos, um galpão de 19 mil frangos, ele recebe R$2.000 a cada 45 dias de renda. Ele bota o nome, bota a empresa, bota tudo dele, a família à disposição, recebe isso, né? Então, a coordenação tem que ser feita de maneira equilibrada, para que haja aquele partição de benefícios que a gente colocou no início do negócio. Bom, eu acho que sim, um dos problemas da assistência técnica, né, é o baixo rendimento. Se você pegar o profissional privado hoje que está trabalhando no ABC, nós fizemos um estudo disso, ele não está tendo mais do que 40. O cara que faz só projeto e o investimento médio é de R$241 mil. 241 mil reais por projeto, dá um projeto, se ele ganha 0,5% disso, né? Ele está pegando R$5.000, né, para fazer um projeto, né? Não? É 0,5%? Quanto que é? Mil e poucos. 0,5% é 1.000 e pouco, isso, dá 1.000 e poucos, R$1.400, eu acho que eu fiz essa conta. R$1.400. R$1.400 para ele fazer todo o projeto técnico, botar o CREA dele lá embaixo e dizer que aquilo lá é viável, que a recomendação técnica está adequada, que ele estudou todo o portfólio tecnológico de soluções, né? R$1.400. É muito pouco. Então, nós precisamos agregar valor a esse serviço. Ou seja, ele tem que ter mais soluções para vender, porque só disso ele não vai viver, né?
Ele tem que saber soluções fundiárias, soluções ambientais, né? Saber qual é a melhor linha de crédito, porque se ele recomendar um prenofiano e pegar dinheiro do ABC, nós estamos perdendo dinheiro e ele também está, né? Porque vai pegar a linha errada. Se ele está no Centro-Oeste e o FCO, de repente, viabilizar, nós podemos aumentar a demanda em cima do FCO, ao invés de pegar a linha nossa do governo no geral, né? Então, as outras regiões... Nós acreditamos que o fundo do Nordeste, o fundo da Amazônia também poderão ser mobilizados nesse sentido. Então, a demanda disso pode... O problema estava na demanda, mas muita gente falava, botaram 3,15 e só conseguiu 1 bilhão. Até dezembro era nada, era zero. Então, houve a mobilização dos estados, houve a parceria com o Banco do Brasil, há um esforço imenso com o Embrapa, com o Senar. O Senar, lá no Paraná, treinou, assim, treinamento preliminar, 1.400 pessoas, né? Então, motopróprio, o Ministério da Agricultura não deu um tostão para o Senar fazer isso. Agora nós estamos chamando o Senar para ser o nosso parceiro na viabilização do FIP, do projeto do Fundo Florestal, né? E ele vai ser o principal parceiro do Ministério da Agricultura, porque nós vamos aplicar esse dinheiro inteiro no Senar para capacitar. A assistência técnica que nós queremos hoje, com certeza não é assistência técnica do pessoal de cabelo branco, eu não tenho, mas eu não tinjo, mas é um problema genético, não tem nada a ver para eu ter. Eu tenho um pouco. E na verdade, eu trabalhei naquele sistema e acho que não é aquele que nós queremos. Aquela lá era um modelo quase que bolchevista de assistência técnica. O assistente técnico ele vinha com uma filosofia pesada, ele se integrava na família, virava padrinho da família, né? Não é isso que a gente quer. Hoje a gente quer um engenheiro de negócio. Na época que a gente fazia projeto na ocupação do Cerrado, você tinha um mercado todo comprador. Que você produzisse a antiga Cibrazen, a CFP comprava, o governo comprava, todo mundo comprava. Agora não. Agora você tem que pensar na vida do produtor. Olha, qual é o mercado? Seu mercado é certificado? Seu mercado é sem certificação? Você vai para o mercado local? Você vai tentar o mercado internacional? Você tem problemas de resíduos, de mercados diferentes, padrão de qualidade diferente. Quem é seu parceiro? Quem é o frigorífico que você vai vender? Então, ele tem que primeiro saber a engenharia do mercado que ele está atuando, a engenharia do negócio, de marketing, a engenharia econômica do negócio dele. Depois, por fim, a última coisa é qual é a melhor opção tecnológica para esse produto, para esse cara que tem tradição em ser pecuarista, ser agricultor. Quem é o cara pálido era a lição 001 de quem fazia projeto. Se o cara não tem condição de cultural, de tocar um projeto sofisticado, uma maldade se faz com ele, dá um projeto sofisticado para ele. E na agricultura não é assim. Quem não é competitivo tem que morrer. Não acontece, não é assim. Está acontecendo, mas a gente tem que fazer com que a coisa não seja cruel dessa maneira, porque não se faz isso em nenhum lugar do mundo contra os agricultores, né? Você tem que respeitar a tradição, a inserção, a economia local, né? A importância da microeconomia, todo mundo sabe, mas na hora de praticar isso, todo mundo passa a régua por cima, e não pode, né? Então, é um processo de construção de uma nova, talvez de uma recultura. E o que a gente quer? A gente quer uma assistência técnica de resultado. Não é pelo número de visita que o produtor fez, que o assistente técnico fez, pela reunião que ele conseguiu mobilizar 50 produtores. Não, nós queremos saber qual é o resultado econômico que ele trouxe para o produtor. Então, essa visão precisa ser carregada na reconstrução de uma assistência técnica pública e privada, porque nós temos dezenas de milhares de profissionais da ciência agrária que são despejados ao ano que não estão encontrando lugar de trabalho. Olha só que disparate. Nós falando aqui que está faltando pessoas para transferir tecnologia e a gente ter profissional desempregado. Bom, acho que das perguntas aí, eu sobrevivi todas e consegui, acho que não responder quase que nenhuma, mas era mais ou menos isso, é coordenar, o que nós estamos acertando é o médio produtor e principalmente, e o grande também, nós temos um grande medo que o plano ABC, o programa ABC, a linha ABC, vire a cerejinha para aquele cliente que não tem risco nenhum, que dá uma boa reciprocidade para o banco. Nós temos muito medo disso, acho que o Banco do Brasil tem essa preocupação, não ter feito isso até agora,
Nós temos medo de uma ampliação política de demanda. Por exemplo, acho que a gente, a subvenção, a equiparação de juros chega a 70% do capital que está sendo aplicado, como tem alguns estudos apontando isso, nós vamos ter que afinar esse jogo. Então, daí talvez a expansão da granja é secundária, o tratamento de resíduos prioritário. A aquisição de matrizes talvez se torne secundário. A estruturação da produção do pasto, da cerca, do bebedouro, fique prioritário. Então, a gente talvez vá ter que afinar esse plano no sentido de que ele realmente seja a alavanca daquela tecnologia específica. Se o maquinário é realmente de precisão e o cara vai fazer aquilo para fazer um plantio direto com qualidade, tudo bem, mas o que me garante que ele vai comprar aquela máquina e fazer isso? Então, na verdade, a supervisão de tudo vai ser de crédito de carbono. Por incrível que pareça, o compromisso brasileiro não é de emprestar dinheiro para o produtor, é exatamente de fazer a medição de quanto de carbono nós deixamos de emitir na atmosfera. E a Embrapa está fazendo um laboratório gigantesco em Campinas exatamente para fazer isso, a medição. E ter parâmetro para mostrar, olha, o Brasil cumpriu o seu compromisso de redução de emissão de carbono. Então, isso tem uma medição, né? Bom, gente, eu acho que a gente já passou um pouco do horário. Eu queria, então, encerrar por aqui, agradecer muito a presença de todos. Acho que é o que a gente estava realmente preocupado, que a gente não ia ter uma plateia com tantos outros eventos acontecendo, mas acho que foi muito bom. Agradecer de novo a disponibilidade de vocês estarem aqui com a gente. E como o Mário falou, né, isso ainda vamos voltar a conversar aí para dar continuidade a esse trabalho e avançar nesse tema. Muito obrigada, em nome da Fundação Getúlio Vargas e da Embaixada Britânica. Obrigada.